Fala, Meteus, bem, vocês aqui fazem uma visita do canal de React. E, pessoal, lembra que eu falei que em alguns momentos eu ia trazer o conteúdo mais diversificado aqui pra vocês? Conteúdo de algumas coisas mais diferenciadas do que a gente normalmente costuma reagir? Então, esse é um daqueles momentos e eu vou trazer aqui basicamente um vídeo da história de uma banda que todo mundo conhece, mas que eu só comecei a ouvir a discografia deles esses meses. E eu consegui terminar ontem de ouvir o álbum deles, o último álbum deles, e eu gostei bastante de cada um dos álbuns. Mas é uma banda que infelizmente é pouco conhecida. Eu falei que muita gente conhece mais. É, eu falei brincando porque é uma banda bem pouco conhecida mesmo, chamada, como é que é o nome? É Pink Floyd, né? É uma banda que é muito conhecida ainda no mainstream, no, e no contexto geral, social. Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui, que eu vou trazer dessa banda super desconhecida e que ninguém conhece. E eu então vou reagir ao vídeo da história dessa banda pelo canal Léo Richer, Pink Floyd, a história desse ícone e a canção Comfortably Numb, que pra mim por enquanto, hoje, é a melhor faixa do The Wall, sem dúvidas. Quando se pensa em clássicos do E já rock, começa uma com banda ela. que não pode faltar é o Pink Floyd. Eles foram um dos responsáveis por uma estética sonora, visual e sensorial inconfundíveis, com lindas canções, melodias e solos épicos. Por isso, o episódio de hoje é sobre essa grande banda e a clássica canção Comfortably Numb. Então, vamos juntos nesse que Eu será chamo de definitivamente Comfortably um episódio clássico. Sou Léo Richter e tá começando Por Dentro da Canção. Galera, antes da gente começar, um recadinho rápido para vocês. A partir desse vídeo, eu vou testar um novo formato aqui no canal, que é separar a parte histórica dos episódios da parte musical, pois eu tenho notado que há um público para cada parte do vídeo. Então, pensando nisso, eu vou separar o vídeo em duas partes. Num dia eu posto a parte histórica sobre o artista e a canção, e no outro dia eu posto a parte musical, que é quando eu isolo cada instrumento. Assim, eu consigo me dedicar separadamente em cada tópico, sempre trazendo o melhor conteúdo para vocês. Então, vamos ao episódio de hoje. O Pink Floyd foi uma banda de rock progressivo e psicodélico formada em Londres em 1964. A banda fundamentou um som ilimitado, explorando questões da mente, ego, alienação e sociedade em seus álbuns conceituais nos anos 70. E era formada por Syd Barrett na guitarra e vocal, Nick Mason na bateria, Roger Waters no baixo e vocais, Richard Wright nos teclados e vocais e Bob Close na guitarra. Porém, Bob saiu da banda pouco tempo depois. No início, a banda se chamava The T-Set e faziam covers de Bo Diddley, Chuck Berry e Rhythm and Blues. Mas o diferencial deles eram as jam sessions que faziam, estendendo as canções com improvisações e sons psicodélicos, criando assim o estilo que se tornaria o embrião da banda, o space rock ou rock espacial, explorando outras sonoridades e texturas. E o estilo blues, surgindo basicamente nos solos de guitarra, foi a base para o próprio nome da banda, quando eles decidiram unir os nomes de dois grandes bluesmen, Pink Anderson e Floyd Council, como uma homenagem à música americana que eles amavam. Em 1966, a banda se tornou uma sensação nos metrôs, festas e pubs de Londres, chamando a atenção da gravadora EMI, que assinou um contrato com eles nesse mesmo ano. E em 67, eles lançaram o álbum de estreia The Piper at the Gates of Dawn. O produtor musical Norman Smith e o engenheiro de som Pete Baum utilizaram eco e reverberação para criar um som único. Grande parte do reverb veio do Electromass Technic, um dispositivo de reverberação eletromecânico que oferecia uma alternativa mais prática de reverberações de mola e câmaras de eco na época, resultando em um álbum que teve influência significativa não apenas após o seu lançamento, mas muito além. E também foi sucesso no Reino Unido, alcançando o número 6 nas paradas britânicas. Não muito tempo depois do lançamento do primeiro álbum da banda, o vocalista, compositor e guitarrista Syd Barrett começou a mostrar sinais claros de doença mental, a ponto de muitas vezes congelar no palco, não conseguindo tocar sequer uma nota. E no final de 1967, o vocalista e guitarrista David Gilmour, amigo da banda, foi convidado a ser o segundo guitarrista, com a intenção de reforçar as apresentações ao vivo da banda. Mas o estado de Syd piorou, até que ele deixou a banda durante as gravações do segundo álbum, em 68. Com a saída de
Sid, Roger Waters se tornou o principal letrista, criando os conceitos por trás do auge de sucesso da banda. A Saucerful of Secrets é o segundo álbum de estúdio, lançado em 29 de junho de 68. Enquanto Syd Barrett liderava a composição do álbum de estreia do Pink Floyd, nesse segundo álbum, todos da banda contribuíram com as composições e vocais principais. Nesse álbum, a banda começou a mapear os pulsos e repetitivos que caracterizariam seus próximos discos. O álbum alcançou o número 9 nas paradas do Reino Unido, com os singles Let There Be More Light e Remember a Day. More é o terceiro álbum de estúdio e a primeira trilha sonora da banda. É uma trilha sonora. Eu fiquei meio surpreso quando eu vi isso, porque eu achava que eles eram voltados só pra fazer músicas originais, mas eu descobri que More e mais tarde como é que é o nome? Obscured by Clouds eram pra ser trilhas sonoras. A diferença é que More foi aceita e Obscured by Clouds não. Inclusive a Obscured by Clouds, ela vem antes de The Dark Side of the Moon. Mas muita gente não lembra por causa do sucesso estrondoso de The Dark Side of the Moon. E meio que Obscured by Clouds, ela ficou meio apagada. Inclusive só acho que uma ou duas músicas que vieram singles, se não me engano. Foi lançado em 13 de junho de 69, como trilha do filme de mesmo nome. O filme retrata o vício em heroína na ilha de Ibiza, Espanha, e outras referências à cultura jovem europeia na década de 60. O álbum apresenta uma mistura de estilos, baladas folk acústicas, o hard rock como em The Nile Song e Ibiza Bar. Além das faixas instrumentais como Quicksilver e Main Team, apresentando suas músicas experimentais e abordagem de vanguarda. E esse foi o primeiro álbum produzido pela própria banda. E ainda em 69, a banda lança o quarto álbum, Uma Guma. É um álbum duplo e foi lançado em 7 de novembro de 69. O primeiro disco consiste em gravações ao vivo de shows com parte do setlist da banda na época, enquanto o segundo disco contém composições solo de cada integrante da banda, gravadas no Abbey Road Studios, em Londres. E em outubro de 1970, a banda lança... Pra quem não sabe, o Abbey Road foi, ou ainda é, se não me engano, um dos maiores estúdios de gravação de música, cara. Obviamente que a mais famosa desse estúdio é Abbey Road, dos Beatles, The Dark Side of the Moon e vários outros, cara, vários outros. O seu quinto álbum de estúdio, Iron Heart Mother, também gravado no Abbey Road Studios. Foi o primeiro álbum da banda a alcançar o número 1 no Reino Unido. A capa foi criada por Hipgnosis. Foi a primeira capa a não apresentar o nome da banda ou conter qualquer fotografia da banda em qualquer lugar. E essa era uma tendência que continuaria nas capas subsequentes ao longo da década de 70. Hipgnosis foi um grupo de design de arte inglês com sede em Londres, que se especializou na criação de capas para álbuns de bandas de rock. Eles foram responsáveis por criar algumas capas de bandas como T-Rex, Black Sabbath, Led Zeppelin, Scorpions, AC/DC, entre muitos outros. O conceito desse álbum é semelhante ao álbum anterior, Uma Guma, na medida que apresenta a banda completa na primeira metade e se concentra nas composições individuais na segunda metade. A faixa título, Iron Heart Mother, é uma suíte de 6 partes sem cortes, composta por todos da banda em parceria com o músico e compositor escocês Ron Gissing, totalizando quase 24 minutos de duração, ocupando o lado A do álbum. Seguindo a cronologia, em outubro de 71, o Pink Floyd lança o sexto álbum, Metal, com destaque para os singles. Foi aqui que os caras, eles meio que criaram o som que a gente conhece. Com Metal, acho que Simus, se não me engano, e Echoes, cara. Echoes é com certeza a mais conhecida desse álbum, a que todo mundo ama, mas todas as outras são muito boas, cara. Foi aqui que, tipo, cara, se em Atom Heart Mother eles começaram a pegar essa coisa mais progressiva na banda, foi em Metal que eles meio que consolidaram, de certa forma, isso.
essa sonoridade que a gente conhece. Aí depois veio Obscured by Clouds, se eu não tô errado, não, que Metal é de 71, Obscured by Clouds é de 72 e The Dark Side of the Moon é 73. Tô certo, tô certo. Mas então fica essa curiosidade aí, que Metal foi, estabilizou a banda e The Dark Side of the Moon só lançou pro mundo. Only of These Days também é muito boa. Sem material para trabalhar e sem nenhuma ideia clara da direção do álbum, a banda desenvolveu uma série de novos experimentos que eventualmente inspiraram a faixa de assinatura do álbum, Echoes. Com duração de 23 minutos, e ela ocupa o lado B inteiro do álbum. Embora os álbuns posteriores da banda fossem unificados em um tema central, com letras escritas inteiramente por Roger, Metal foi um esforço com contribuições líricas de cada um da banda. E a banda aparentemente passava longos períodos de tempo trabalhando em sons simples, ou um riff de guitarra em particular. Passaram vários dias tentando criar uma música usando uma variedade de objetos domésticos, por exemplo. Algo que seria revisitado em seus próximos álbuns. E aqui temos outra trilha sonora, o sétimo álbum da banda, Obscured by Clouds, lançado em 2 de junho de 72, e serviu de trilha sonora para o filme francês L'Evely, do cineasta suíço Barbet Schroeder. Em Obscured by Clouds, a banda fez uso massivo do violão. Liricamente, as músicas giram em torno do amor, um tema comum no filme em que o álbum foi inspirado. E o único single desse álbum foi a canção Free For. As canções são mais curtas em contraste com os outros álbuns da banda. Esse álbum foi visto como um paliativo para a banda, que já havia começado a trabalhar em seu próximo álbum, The Dark Side of the Moon, que é o 8º álbum de estúdio da banda, lançado em 1º de março de 73. Esse álbum destilou a psicodelia selvagem dos seus primeiros anos, quando ainda eram liderados por Syd Barrett. E eles exploram também outras tecnologias nesse álbum. Foram usados gravadores multipista, loops de fita e sintetizadores analógicos, incluindo a experimentação com o MS-VCS3 e um synth-A. The Dark Side of the Moon explora temas como conflito, ganância, tempo, morte e doença mental. E os singles de destaque desse álbum são as canções Money... É uma canção que criticando dinheiro, falando sobre dinheiro e virou e Us and Them. Cara, minha favorita do álbum. Minha favorita. Não, vai. Tipo assim, eu não consigo me decidir entre Us and Fan e Brain Damage e Eclipse. Essas são as melhores, velho. Mas eu acho que tipo assim, que The Dark Side of the Moon tipo assim, é um conceitualzão. E então as faixas elas meio que se ligam, então meio que pode ficar 2 ou 3 faixas ou até mais faixas ligadas em uma só. Então eu gosto muito de Us at 10 e Any Color You Like e Brain Damage Eclipse. Eu gosto muito dessas duas. Não que eu não gosto das outras, tipo Breath in the Air ou Money ou Time. Inclusive Time eu também gosto bastante, embora menos que as outras, mas essas são as minhas favoritas mesmo. The Moon está entre os discos mais aclamados da história, muitas vezes apresentado nas listas dos maiores álbuns de todos os tempos. E esse disco ajudou a impulsionar o Pink Floyd. Eu não ouvi todos os álbuns de rock progressivo, que eu gosto bastante. Inclusive é o gênero principal do Pink Floyd, que é o rock progressivo. Mas cara, pra mim, hoje The Dark Side of the Moon é o melhor álbum de rock progressivo de todos os tempos. Por enquanto é o melhor álbum de rock progressivo de todos os tempos. Eu sei que tem o In the Court of the Crimson King do King Crimson, que tem o Genesis, que tem o The Who, que tem o Quadrofonia do The Who, que tem o Tommy do The Who, mas eu tô ligado que tem todos eles, que tem o Steve Hackett, mas hoje o álbum The Dark Side of the Moon é o melhor pra mim de todos os tempos, seguido apenas, é claro, um pouco distante, mas ainda bem próximo, pelo The Wall e Animals. Internacionalmente, é o álbum de maior sucesso comercial da banda e um dos álbuns mais vendidos em todo o mundo. Em 2012, ele foi selecionado para preservação no Registro Nacional de Gravações
gravações nos Estados Unidos pela Biblioteca Nacional do Congresso, por ser considerado culturalmente, historicamente e esteticamente significativo. Wish You Were Here é o 9º álbum de estúdio da banda, lançado em 12 de setembro de 75. Os temas do álbum incluem as críticas da indústria musical, alienação e uma homenagem ao membro fundador, Syd Barrett. E Syd, coincidentemente, visitou a banda durante a produção desse álbum. E como no álbum anterior, The Dark Side of the Moon, o Pink Floyd usou efeitos de estúdio e sintetizadores. E os cantores convidados incluíram Roy Harper, que gravou os vocais principais no single Have a Cigar, e Veneta Fields, que gravou os vocais de apoio em Shine On You Crazy Diamond. Aclamado como um dos maiores álbuns de todos os tempos. E ele alcançou o número 1 nos Estados Unidos e Reino Unido. E é o 2º álbum... Desculpa ficar passando toda hora, mas cara, o meu favorito disso aqui nesse caso, Welcome to the Machine, que ele não comentou aqui, mas beleza. E Shine On You Crazy Diamond, que, cara, pra mim é espetacular, é simplesmente surpreendente pra caralho. E Have a Cigar, e cara, é uma canção que eu até entendo quem fala que não gosta, mas cara, tipo assim, conseguiu colocar o Pink Floyd nas paradas de sucesso, que é a Wish You Were Here, que tipo assim, tem muita gente que fala que não gosta, que cara, esse álbum aqui, eu meio que considero o álbum do Syd Barrett, porque, cara, teve 2 músicas, 3, se nós formos contar com um trecho ou outro de Have a Cigar, mas 2 músicas que, cara, foram dedicadas especialmente ao Syd Barrett, que é Shine On You Crazy Diamond e Wish You Were Here. Cara, é maravilhoso. Do Floyd com um tema conceitual. O álbum começa com um longo preâmbulo instrumental e segue para a letra de Shine On You Crazy Diamond, que de certa forma é uma homenagem a Syd Barrett. A canção simboliza os extremos da ausência de sanidade que algumas pessoas vivem, e elas pensam que talvez essa seja a única maneira de poder lidar com a realidade da vida moderna, se desligando completamente. E uma visita inusitada ocorreu em 5 de junho de 75, quando a banda está completando a mixagem de Shine On You Crazy Diamond no estúdio. Um homem com a cabeça e sobrancelhas raspadas entrou carregando um saco plástico. Roger não reconheceu. Gilmour achou que ele fosse um membro da equipe da EMI. Richard achou que fosse um amigo de Roger. Mason também não reconheceu e ficou impressionado quando Gilmour o identificou. Era Syd Barrett. E Roger teria se derramado em lágrimas ao ver o ex-colega de banda. E essa foi uma das últimas vezes que o viram pessoalmente em vida. Syd Barrett, fundador do Pink Floyd, faleceu em julho de 2006 de um câncer no pâncreas. E o 10º álbum da banda, Animals, lançado em 21 de janeiro de 77, alcançando o 2º lugar no Reino Unido. Eu falar de forma mais rápida, todos aqui são extremamente fodas, todos os álbuns aqui, cara, eu acho que esse álbum aqui é perfeito, todas as músicas são muito fodas, e mesmo como é que chama? Como é que é? Pings on the Wing, eu acho que é isso aí. Mesmo ela sendo mais diferente do tema do álbum, Animals, do que as outras, ela é extremamente foda, velho. Todos os álbuns aqui são fodas. E, cara, eu não consigo me decidir entre nenhuma que seja favorita, porque todos aqui são perfeitos. E 3º lugar nos Estados Unidos. Animals é um álbum de rock progressivo e um álbum conceitual, com foco nas condições sociopolíticas da Grã-Bretanha em meados da década de 70. E foi uma mudança no estilo de seus álbuns anteriores. A capa do álbum mostra um porco inflável flutuando entre as 2 chaminés da Battersea Power Station, que é uma central elétrica de carvão desativado, localizada na margem sul do rio Tâmisa, em Londres. E eis que chegamos no 11º álbum da banda, The Wall, lançado em 30 de novembro de 79, uma ópera rock que fala sobre o personagem... Ok, ó, desde aqui, os meus... Cara, são todos muito bons, embora eu
eu reclamei um pouco que tem muitas faixas com pouco tempo, tipo 1 minuto ou dois. Mas, cara, eu gosto muito de Comfortably Numb. A, a Not the Brick in the Wall parte 2 é tipo assim, eu gosto, mas eu não, eu tipo, eu sei que é muito foda, é muito importante, especialmente pra época, mas eu não acho tão foda assim. Eu gosto de Comfortably Numb, eu gosto de In the Flash, tanto tanto com o ponto de interrogação quanto sem. Eu gosto também de qual é o nome? Cara, Waiting for the Worms é a música mais diferenciada e, digamos assim, pesada do álbum. Não, não, peraí, não. É a mais diferenciada, porque a mais pesada é Run Like Hell. E, cara, eu gosto bastante do The Trio, que é o momento mais impactante do álbum. E muita gente fala que Outside the Wall seria mais fraca porque ela não tem um encerramento tão imponente, poderoso quanto as outras faixas, mas precisamos lembrar que Animals tem Pixel the Wing parte 2 e ninguém reclama, mas eu gosto bastante, pra mim Outside the Wall é o encerramento perfeito pra The Wall, e então eu gosto bastante. Pink, uma estrela do rock, cansada, cujo eventual isolamento, autoimposto pela sociedade, forma uma parede figurativa. Não, O álbum autoimposto por foi ele um mesmo. sucesso comercial, liderando as paradas dos Estados Unidos por 15 semanas e alcançando o número 3 no Reino Unido. Foi eleito um dos maiores álbuns de todos os tempos e um dos melhores trabalhos da banda. O produtor Bob Ezrin ajudou a refinar o conceito e diminuir as tensões durante a gravação, já que a banda vinha brigando por questões pessoais e financeiras na época. The Wall foi o último álbum a apresentar o Pink Floyd como um quarteto. O tecladista Richard Wright foi demitido por Roger durante a produção desse álbum. Richard não concordava com as atitudes individualistas de Roger, que se julgava líder da banda, e o clima entre eles estava bem pesado, de tal forma que Roger disse que se Richard ficasse na banda, ele sairia e gravaria as canções de The Wall como um álbum solo, já que praticamente todas as composições eram dele. E mesmo com todo esse clima ruim na banda, esse álbum gerou os singles Another Brick in the Wall, parte 2, Run Like Hell e o clássico Comfortably Numb. O guitarrista Dave gravou uma demo sem letra enquanto trabalhava no seu primeiro álbum solo em 78. E o baixista Roger ouviu essa demo durante as gravações de The Wall, mas estava relutante em usá-la, pois queria assumir a responsabilidade exclusiva de escrever todo o álbum. Mas o produtor Bob pediu que ele reconsiderasse, concordando que a demo de Gilmour precisasse sim de alguns ajustes. Posteriormente, Roger escreveu uma outra estrutura de acordes para os versos e acrescentou letras inspiradas em uma experiência que ele mesmo viveu em 77, quando ele passou mal antes de um show com cólicas estomacais muito fortes e precisou ser medicado, tanto que o título inicial da canção era The Doctor. Mas o clima durante as gravações foi bem difícil, pois Roger queria um arranjo e David outro completamente distinto. Por fim, depois de muitas brigas, definiram que a parte principal da canção incluiria elementos orquestrais, enquanto o solo de guitarra final seria de Gilmour. E é claro que podem existir muitas interpretações, mas de certa forma, Comfortably Numb é um poema maravilhoso que retrata a solidão e a necessidade de significados. A falta de comunicação é uma forma de dor, porque para estar vivo, para ser humano, precisamos uns dos outros. Não precisamos apenas ser vistos, percebidos, mas precisamos principalmente ser ouvidos. Bom, essa foi a parte histórica desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente e compartilhe com a sua galera. Ah, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder a segunda parte desse vídeo, que será a parte musical, onde eu isolo cada instrumento e vozes para uma experiência completa dentro desse clássico. Então, vejo vocês na segunda parte desse vídeo. Fiquem bem e até lá. Então tá, mas cadê os outros álbuns? Ah, tá, talvez tenha no segundo vídeo. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, embora eu tenha ficado pausando o vídeo o tempo todo pra comentar coisas pessoais minhas sobre o álbum. Mas eu gostei bastante, eu gosto bastante do Pink Floyd. E
eu espero que na parte 2 ele faz sobre os outros álbuns, que é. Deixa eu lembrar o. The Final Cut, a Memory Lapse of Reason, eu acho que esse é o nome, eu sempre confundo. E depois The Division Bell. E depois The Arrows Weaver, que é o álbum de 2014. Tipo, eles ficaram de The Division Bell, que é de 1994, até 2014, com que eles lançaram The Arrows Weaver, 20 anos sem publicar nenhum álbum, cara. Que negócio foda. Mas espero que você tenha gostado desse 321 FI, hein?